Tiago, capítulo 1, dos versos 16 ao 18, diz assim a palavra do nosso Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Amados, eu sempre estou trazendo um título para as pregações a fim de elucidar o que vai ser tratado. E hoje o título é Deus, o doador de todo dom perfeito. Esse é o título da mensagem. Deixe sua Bíblia aberta para você ir acompanhando toda a exposição das Escrituras Sagradas. O texto que acabamos de ler continua o que foi exposto anteriormente, onde Tiago corrige a ideia equivocada de que Deus seria a fonte de tentação. Isso ficou bastante claro nos versos precedentes que analisamos no domingo anterior. Afinal, quando os indivíduos não têm uma visão adequada de si mesmo e do caráter divino, tendem a atribuir justiça a si na medida que querem desqualificar Deus. Eles fazem isso porque eles querem colocar a responsabilidade dos problemas do mundo ou dos seus pecados ao Senhor. Por exemplo, em momentos de tragédia, as perguntas iniciais frequentemente levantadas questionam a natureza de Deus, o seu caráter. Muitos dizem: onde estava Deus para impedir essas pessoas de sofrerem? Se Deus é bom, como pôde permitir tais acontecimentos? Se Ele não é capaz de intervir, então não é onipotente. Observa-se que nas adversidades humanas, o caráter de Deus sempre é questionado. Isso se dá porque muitos querem desqualificar o caráter de Deus a partir das suas próprias perspectivas equivocadas. Como, por exemplo, atribuir os seus pecados a Deus, como nós vimos anteriormente, pontuando que Deus é a fonte de tentação. E Tiago, ele diz que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, porque Ele é luz, Ele é bom. Antes, somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Por isso que, diante das adversidades, circunstâncias difíceis de enfrentar, muitos querem atribuir as suas responsabilidades pecaminosas ao Senhor, na tentativa de desqualificar o seu caráter, a sua natureza. É simples para o ser humano, quando enganado por suas circunstâncias e convicções erradas, culpar Deus por suas falhas, ou por aquilo que não compreendem. Afinal, examinar a si mesmo e reconhecer que o que há de errado provém do próprio coração é uma visão assustadora. No contexto atual, muitos são ensinados que o ser humano é especial e que pode realizar seu pleno potencial ao se valorizar. Existe uma grande capacidade dentro de cada pessoa, muitos dizem. Basta acreditar nisso e ter uma atitude positiva em relação a si mesmo. É o que muitos afirmam, mas ao olhar para dentro do coração e perceber a maldade, a avareza, inclinação para derramar sangue rapidamente, desejo de vingança, injustiça, parcialidade e egoísmo, é uma imagem que assusta muita gente. É por isso que muitos não querem encarar as suas fragilidades internas. Preferem lançar sobre o Senhor as suas culpas, as responsabilidades dos pecados cometidos, o que influencia a percepção que elas possuem acerca de Deus. Entretanto, em meio às provações como enviadas por Deus para moldar o caráter cristão e as tentações que surgem do próprio coração humano, Tiago afirma a natureza de Deus como doador de tudo que é bom, destacando sua graça na regeneração. Por isso Tiago diz: as concupiscências, o pecado, o fato de você ceder à tentação se deu porque uma vez você concebeu, pensou, internalizou e consumou o pecado. Isso sai de dentro de você. Não é o Senhor que lhe tenta, porque Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta a ninguém. O Senhor, Ele prova a fim de saber o que está dentro do nosso coração e nos aproximar dEle. Mas tentar, Ele não tenta ninguém. Você é tentado pela sua própria concupiscência. Por isso que Tiago, falando sobre o valor da provação na vida do cristão, a origem da tentação, agora ele passa a advertir a igreja sobre a possibilidade de ela se auto-enganar, dizendo que Deus é o autor de todas as mazelas que nós estamos enfrentando, dizendo que o Senhor, Ele é o responsável por toda sorte de sofrimento que enfrentamos neste mundo. Com essas afirmações, Tiago está dizendo que você está se enganando, porque o Senhor,
ele é o doador de tudo o que é bom. Tiago afirma que todo dom perfeito tem origem divina. No entanto, ele também adverte que premissas equivocadas podem obscurecer esta compreensão. Por mais que saibamos que Deus é bom, se nós tivermos alguma premissa no nosso coração equivocada, a parte das Escrituras Sagradas, a compreensão da natureza benevolente de Deus pode ser abafada, suprimida. Por isso que ele adverte a igreja para considerar seriamente o engano, a fonte de todo bem, bem como o maior valor que o ser humano pode ter neste mundo: regeneração, novo nascimento, relação salvífica com Deus. Para que essas questões fiquem bastante claras na minha vida e na sua vida, iremos considerar em primeiro lugar a advertência de Tiago contra o engano. Tiago, ele diz no versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele reconhece que ele está endereçando a sua advertência a uma igreja irmã, composta por homens e mulheres que têm um único Senhor. Na mesma medida, ele reconhece que é uma responsabilidade dos cristãos não se enganarem. Porque nós sabemos que os incautos, os imaturos na fé, aqueles que não conhecem as Escrituras com propriedade, podem ser levados por qualquer vento de doutrina. E por mais que haja uma responsabilidade por parte de pessoas que enganam os neófitos, os novos convertidos na fé, isso não exclui a responsabilidade que cada crente tem de não se enganar. E a única forma do cristão não se enganar é conhecendo as Escrituras Sagradas. Porque João, na sua primeira epístola, ele deixa bem claro que compete à igreja discernir os falsos espíritos. Compete à igreja discernir o ensino correto do incoerente, do errado. Compete à igreja ter a certeza a respeito das verdades assumidas e vividas. Por isso Tiago também diz: não vos enganeis. Quando alguém atribui os seus pecados ao Senhor, quando alguém atribui alguma mazela humana a Deus, faz isso porque tem uma percepção equivocada a respeito de quem Deus é. E essa pessoa que questiona o caráter de Deus, que questiona a natureza do Senhor, ela está enganada. O seu coração se enveredou pelas coisas perversas deste mundo. Satanás conseguiu colocar no seu coração uma semente doutrinária espúria. Por isso que elas questionam Deus, atribuem a Deus as suas faltas, as suas pecaminosidades, os seus pecados, as suas fragilidades, porque elas estão enganadas. E Tiago diz o que para a igreja? Não vos enganeis. Jesus, em Mateus capítulo 7, deixou bem claro que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Uma árvore ruim, ela não pode produzir frutos bons. Uma árvore boa não consegue produzir frutos ruins, porque ela vai gerar o que é pertinente à sua natureza. Jesus, ele deixou bem claro: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E ele estava falando de falsos profetas, falsos líderes. Se a igreja ela se deixa enganar, a responsabilidade é dela, porque desconsiderou o ensino da palavra de Deus, rejeitou a advertência divina para a sua vida e permitiu que o seu coração se engoldasse com as coisas deste mundo. Nós devemos levar a sério a advertência de Tiago contra o engano, pois ele disse: não vos enganeis, meus amados irmãos. A primeira coisa que Tiago fala, antes de falar a respeito da fonte de todo bom, de toda bondade, que é o Senhor, é deixar bem claro para a igreja que a igreja tem a responsabilidade de não se enganar. E uma vez ela se enganando, a responsabilidade é dela. Vejam, meus irmãos, que o Senhor, ele tirou um povo que estava debaixo de uma escravidão por muitos anos. O Senhor se revelou à nação de Israel de uma forma maravilhosa, julgando os deuses egípcios e conduzindo-os a presenciar água saindo da rocha, maná caindo dos céus, uma coluna de fogo os guiando pela noite e uma nuvem durante o dia. A glória do Senhor descia sobre o tabernáculo. O povo estava experimentando muitas bênçãos do Senhor. Até que um determinado homem, receoso do que a nação de Israel poderia lhe fazer, contratou um profeta. E este profeta, Balaão, ele não poderia amaldiçoar o povo do Senhor. Porque todas as maldições do profeta Balaão foram transformadas em bênçãos pelo Senhor. Porque Deus estava protegendo o seu povo. Só que Balaão, na sua astúcia e perversidade, levou a nação de Israel a se relacionar com outros povos.
E nisso reside a queda de Israel. Lembram que o Senhor tinha dito, olha, exterminem todos, e também Balaão, por causa do conselho que ele deu, fazendo com que a nação de Israel se misturasse com outros povos. Pois ao se misturarem com outros povos, a nação de Israel deixou de dar ouvidos à palavra de Deus para ouvir falsos ensinos. Enquanto a nação de Israel estava debaixo da vontade de Deus, o Senhor estava protegendo, guiando, livrando, sustentando. Mas a partir do momento que eles deixaram a palavra do Senhor e começaram a ouvir doutrinas contrárias à vontade revelada de Deus, eles estavam se dividindo e agora sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. A nação de Israel se deixou enganar. E Tiago, ele diz para a igreja, não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que uma igreja incoerente no ensino é presa fácil de Satanás. Cristãos que não se firmam na palavra dão ouvidos, não aos conselhos do Senhor, mas os conselhos deste mundo. E o conselho deste mundo sempre levará as pessoas a se distanciarem de Deus, a viverem em pecado e pensar que não estão em pecado. Portanto, não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago adverte, não sejamos enganados. Deus, ele não é o autor do mal, mas sim o doador de todo dom perfeito. Atribuir ao Senhor desvio de caráter é tentar, como criaturas que somos, ser superior ao Criador. Qualquer questionamento que desqualifique o caráter divino, que deturpe a sua natureza como revelada nas Escrituras Sagradas, é uma tentativa ilusória do homem ser superior ao Criador. Quando se atribui faltas a Deus, é porque você foi enganado. Se nós atribuímos qualquer falta ao Senhor, no que diz respeito à sua natureza benevolente, bondosa, misericordiosa, é porque nós fomos enganados. Seja pela dureza do coração, influências mundanas ou artimanhas de Satanás. Há uma falsa ideia sobre quem é o Senhor quando assim se age. E uma falsa ideia sobre quem realmente nós somos. Porque as Escrituras dizem quem nós somos. Somos pecadores, inclinados a toda sorte de males. Há uma malignidade no coração humano que aflora na medida que ele ouve este mundo e as setas de Satanás, através de falsos ensinos. Mas o Senhor, ele é santo. Santo e santo. A Bíblia diz quem o Senhor é. E também a Bíblia deixa bem claro o que ele exige de nós. Então, atribuir qualquer desqualificação moral ao Senhor, naquilo que nós estamos enfrentando, é uma falsa ideia sobre quem ele é e quem realmente nós somos. A Bíblia diz que Deus, ele é justo, santo, misericordioso e bom. E o homem é mau por natureza. Seu coração é enganoso. Seus pensamentos são perversos. E sua compreensão sobre o que seja justo depende, em muitos casos, sobre o que ele vai ganhar ou perder. Porque o homem é parcial. Por isso, Tiago adverte, não sejamos enganados. Deus, ele não é o autor do mal, mas sim o doador de bênçãos. Em momentos de dor, seja na doença, no luto ou na escassez, não permita que a mentira se instale no seu coração. Deus continua sendo bom. Porque geralmente as pessoas querem desqualificar a natureza de Deus a partir daquilo que elas estão enfrentando. Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? Por que essa enfermidade terminal? Por que tanto sofrimento? As pessoas querem desqualificar o Senhor quando elas estão atoladas em sofrimentos. Ao invés de se socorrer em Deus e suplicar por misericórdia, bondade, que o Senhor alivie de suas vidas todo o sofrimento e as conduza aos céus, elas preferem se apegar a uma falsa perspectiva com relação a Deus. Por que o Senhor permitiu isso? E é nestes momentos de dor, doença, luto, escassez, que a nossa confiança no Senhor deve se sobressair às circunstâncias. Como disse Jó, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Louvado seja Ele por isso. Se a sua fé depende da bonança, não é fé verdadeira. Se você tem pensamentos de que Deus é bom, misericordioso, benevolente, só porque tudo ao seu redor está indo de bom para melhor, é porque a sua compreensão a respeito de Deus não é uma compreensão bíblica, mas uma falsa ideia colocada na sua mente por este mundo tenebroso, que é anti-Deus. Porque a nossa fé deve ser a mesma na doença,
ou na saúde, na prosperidade ou na escassez. Então não permitas que quando você estiver passando por esses momentos de dores, sofrimentos, porque isso pode cair sobre qualquer pessoa, não permitas que a falsa ideia sobre Deus se instaure no seu coração. Porque para a tentação ser consumada, ela começa com um engano. E o engano frequentemente ataca o caráter de Deus. Tem uma visão elevada e bíblica sobre o caráter majestoso e santo de Deus, porque ele é uma garantia contra desvios doutrinários. Lembra de Abacuque, o profeta Abacuque, que estava presenciando a injustiça se aglomerar, o pecado se espalhar. Depois que o Senhor se revelou a ele, ele entendeu que nada foge ao controle soberano de Deus. Ele disse: todavia eu te louvarei. Por mais que não haja mantimento, por mais que não haja bonança, todavia eu te louvarei, Deus da minha salvação. A nossa confiança em Deus deve ser essa, porque a única forma de não nos enganarmos é estarmos atentos e crentes no que as Escrituras dizem sobre Deus. Vejamos em segundo lugar a fonte de todo bem. No versículo 17, Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Notem essa palavra descendo do Pai das luzes. Esse verbo aqui descendo é um presente particípio, cujo significado é continua sempre descendo. O que continua sempre descendo? Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ele é bom. É perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. É nesse sentido que Jesus disse ao homem de posição: ninguém é bom senão um que é Deus. Ele é bom, é perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. Por isso Jesus Cristo disse: os homens não são bons. Somente um referencial absoluto que nós devemos estar ancorados, que é Deus, porque Ele é bondade absoluta. Ninguém é bom senão um que é Deus. E não somente isso, mas Deus é também o sumo bono, que é uma expressão latina para dizer que o Senhor ele é o sumo bem, o bem superior para todas as criaturas. Ele é bom por natureza, e a bondade de Deus para com suas criaturas em geral pode ser definida como a perfeição de Deus que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. Ele é bondade perfeita em si e bondade para com toda a sua criação. É a afeição que o Criador sente para com as suas criaturas, dotadas de sensibilidade consciente como tais. O salmista a exalta como a bem conhecida palavra descrita no Salmo 145, da seguinte forma: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abre a tua mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Percebam que Tiago diz que o Senhor, Ele é a fonte de todo bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, não é terreno. Vem do Senhor e desce continuamente sobre toda a sua criação. Porque Ele é bom. Não para com os crentes apenas, mas para com toda a criação. Vejam que atribuir ao Senhor qualquer mal, qualquer defeito, não condiz com aquilo que Ele tem demonstrado a todos. O Senhor, Ele tem abençoado grandemente a sua vida, no comer, no vestir, no deitar, no levantar. Na medida que você caminha, e muitos livramentos você presencia, é o Senhor lhe abençoando, porque tudo aquilo que é bom, vem do Senhor. E a criatura, ao atribuir ao Senhor qualquer desvio moral, está completamente equivocado na sua percepção. Está completamente errado na sua visão sobre si mesmo. Porque por mais que Deus, a partir de hoje, não nos desse mais nada, Ele continuaria sendo bom. E nós, como objetos da sua graça e misericórdia, já teríamos desfrutado mais do que o suficiente, mais do que realmente merecemos, porque Ele é bom e perfeito em si. E você é mau nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas intenções. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Olha o contraste. Qualquer bondade absoluta que nós venhamos presenciar ou mesmo usufruir, vem do Senhor. Não é algo terreno.
Não é algo do homem para com o outro, é de Deus para a sua criação. Porque Ele é o sumo bem, Ele é o bem superior. E Tiago continua dizendo, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Há dias, noites, inverno, verão, outono. O universo como um todo está em constante mudança. Você, como indivíduo, está continuamente mudando. Mas em Deus não há variação ou sombra de mudança. Abra sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 3, verso 6. E que bom que o Senhor não muda. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A Bíblia diz que toda bondade e todo dom perfeito são lá do alto, que desce continuamente do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque se houvesse alguma mudança em Deus, ou seria para melhor ou para pior. E qualquer mudança em Deus implicaria na sua divindade, ou seja, Ele não é perfeito. Mas como disse o Senhor, através do profeta Malaquias à nação de Israel, Ele é imutável. E devido a Ele ser imutável, nós não somos consumidos. Porque você é bom a partir das circunstâncias, a partir do que as pessoas lhe fazem. Você é bom na medida que as pessoas são bons com você. Mas Deus não. Deus, Ele é bom, independente dos nossos méritos. Deus, Ele é bom, apesar dos nossos deméritos. Ele não muda. Você muda. Mas o Senhor não. Deus, Ele é confiável. Em um mundo em constante mudança, Deus é nossa âncora. Tudo muda e passa, mas Deus continua sendo o eterno perfeito e doador de bênçãos. Ele não muda, por isso não somos consumidos. Deixe-me exemplificar, falando de uma experiência há poucos dias. Eu estava decidido com algo. Minha esposa disse apenas uma palavra, que foi suficiente, não somente para mudar a minha decisão completamente, como foco das minhas orações. Por que isso ocorreu? Porque eu sou imperfeito, eu sou volúvel, eu mudo a depender das circunstâncias, eu sofro emocionalmente e posso mudar. Mas Deus não, Deus, Ele é imutável, por isso que Ele é confiável. Muitos dizem sim hoje, logo depois dizem não. Muitos se comprometem e juram, logo em seguida estão contrariando o que falaram, porque são imperfeitas, são pessoas pecadoras, falhas. Mas Deus não, Ele é perfeito, Ele é imutável. Por isso você deve confiar em Deus de todo o coração, porque Ele é a sua âncora em um mundo que muda como as estações. Você deve confiar plenamente no Senhor, porque Ele é o único, como diz Tiago, que não permite variação ou sombra de mudanças. E isso, meus irmãos, deve nos levar a confiar plenamente em Deus. Já imaginou se o Senhor Ele fosse como você? Que muda dependendo das circunstâncias, do seu estado emocional, que muda a partir do que você está enfrentando, tem ou não. Se o Senhor fosse como você, certamente você já teria sido rejeitado por Ele. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele é imutável. Por isso, como disse o profeta Malaquias, nós não somos consumidos, devemos confiar plenamente nele. Amados, as bênçãos que recebemos, saúde, provisão, sabedoria, consolo, são reflexos do caráter de Deus. São reflexos do caráter bondoso e imutável do Senhor. Mesmo você não merecendo, sendo indigno e cheio de falhas, há bênçãos de Deus para a sua vida, porque são reflexos do caráter bondoso e imutável de Deus sobre o seu povo. Ele não nos dá aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. E nos dá aquilo que não merecemos. Isso é graça. A graça e a misericórdia do Senhor estão sobre nossas vidas, continuamente, porque Ele é a fonte de todo o bem supremo. Entendemos que Deus é a fonte de todo dom perfeito, mas haveria algo melhor do que saúde e prosperidade? Em terceiro lugar, temos a resposta, a maior dádiva, a regeneração. No versículo 18, Tiago assim diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Por mais que Deus esteja nos dando prosperidade, saúde, livramentos, o pão cotidiano, ainda há algo melhor de Deus para nós.
E Tiago diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, regeneração, novo nascimento. Por mais que neste mundo aqui viéssemos sofrer todas as mazelas possíveis, mas sendo regenerados, ainda seria uma bênção inigualável. Por mais que você sofresse e de repente fosse acometido por inúmeras notícias ruins, mesmo nessas circunstâncias, sendo um regenerado, você seria um grande abençoado. E como Tiago diz isso? Que é a maior dádiva que Deus pode nos dar neste mundo, que é a regeneração. Como ele diz? Pois segundo o seu querer. Foi pela vontade exclusiva de Deus que fomos salvos. Não foi você pelos seus méritos, porque não há mérito em nós. Foi pela vontade graciosa de Deus que fomos salvos. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 para lermos o verso 13. Vejam que o nosso novo nascimento, a regeneração, foi segundo a vontade de Deus. Pela vontade exclusiva do Senhor, nascemos de novo. Como João diz isso? João capítulo 1, versículo 3. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi segundo a vontade do Senhor que nascemos de novo. Foi segundo a vontade de Deus que fomos salvos em Cristo Jesus. Foi o próprio Deus quem nos levou a Cristo. Quando nós estávamos caminhando em direção a Cristo Jesus, foi porque o Pai estava operando eficazmente pelo seu Espírito no meu e no seu coração. Caso contrário, continuaríamos mortos em delitos e pecados. Ainda estaríamos em um estado deplorável de pecado, cegos para as coisas celestiais, mas pela vontade exclusiva de Deus, nascemos de novo. E isso não foi por causa do sangue, não foi por causa da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade soberana de Deus que produziu em nós nova criação. E como Deus fez isso? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O Senhor, Ele fez isso pela exclusividade da palavra, pois pelo Espírito Santo ela foi aplicada objetivamente, subjetivamente ao meu e ao seu coração. Subjetivamente porque o Espírito Santo tratou os nossos corações. Objetivamente porque aplicada a palavra produziu fé em nós. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, 23. Notem a expressão palavra da verdade, ou palavra de Deus, porque eu vou ler outros textos que trazem a mesma verdade, mas com uma conjuntura de palavras diferentes. 1 Pedro 1, 23 diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo assim diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Colossenses 1,13, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do evangelho. João 6,33, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Foi mediante a aplicação da palavra aos nossos corações, com relação à pessoa e obra de Cristo, que fomos salvos. Não foi a sua vontade, não foi o seu querer, foi o querer de Deus, pois foi o Senhor quem nos gerou pela palavra da verdade. Foi o Evangelho. É por isso que é tão crucial, meus irmãos, nós entendermos que a palavra ocupa lugar central na igreja. Porque é pela palavra que há conversão. É pela palavra que nós somos santificados. Como disse Paulo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Foi pela palavra, como disse Pedro, que nós fomos gerados novamente, uma semente incorruptível. E é pela palavra da verdade do Evangelho que fomos salvos e guardados para novos céus e nova terra. Pois a palavra do Senhor é Espírito e é vida. Foi pela vontade do Senhor, pela exclusividade da palavra, que nós obtemos o novo nascimento. Novo nascimento gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E isso tem um propósito bastante específico. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, nós somos
os melhores frutos, os primeiros frutos que Deus operou eficazmente. O propósito da aplicação da palavra foi nos constituir família de Deus, povo do Senhor, ovelhas de Cristo Jesus, igreja de Deus, comprada pelo Deus encarnado, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. O propósito específico da salvação, na aplicação da palavra ao meu e ao seu coração, foi nos constituir novas criaturas. E isso, meus irmãos, é uma bênção inigualável. É a maior dádiva de Deus para nossas vidas. Porque o novo nascimento, estar em Cristo, marca que não estamos mais no estado de condenação, não estamos mais debaixo de ira. Pelo contrário, fomos reconciliados, estamos em um estado de paz com Deus e nos é garantido vida eterna. Por isso, meus irmãos, a maior prova da bondade de Deus não é a ausência de problemas. Não é se as coisas estão boas ou ruins. A maior prova da bondade de Deus, que não é a ausência de problemas, mas sim a salvação em Cristo Jesus. Por qual motivo você vai fazer da sua existência algo preso a posses materiais, se você tem a maior dádiva, o maior dom de Deus para a sua vida? Por que você vai desprezar Cristo só porque ele não veio em um cavalo, não é um grande guerreiro, sendo que você tem a maior dádiva que Deus tem para você? Regeneração. Eu digo isso porque Judas se frustrou quando ele viu que Jesus não era quem ele pensava ser. Porque Judas esperava um guerreiro, um homem que libertasse a nação de Israel da opressão romana. Por isso que ele traiu Jesus. E posteriormente, frustrado consigo mesmo, ele que era o filho da perdição, tirou a sua própria vida, porque a sua vida se resumia a este mundo. Porque ele era um ladrão. Então não faça da sua vida algo preso àquilo que você quer ter neste mundo. Porque a maior prova da bondade de Deus é a salvação em Cristo Jesus. E como disse Paulo, Deus ele prova o seu amor para conosco quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, mas Cristo encarnou para nos salvar. Os nossos deméritos eram infinitamente superiores a qualquer coisa boa que pudéssemos oferecer ao Senhor. Mas Cristo encarnou, obedeceu à lei, foi morto, sepultado e ressuscitou para a nossa justificação, oferecendo ao Pai aquilo que não poderíamos dar, em hipótese alguma, nem em 1 milhão de anos. Então entenda que a maior dádiva é salvação em Cristo Jesus. Por isso que eu falei em um dado momento, que se Deus dissesse, olha, agora você vai sofrer por muitos anos, e eu vou multiplicar os anos de vida, para que você sofra ainda mais, mas sendo salvo, meus irmãos, tudo aquilo que viéssemos enfrentar neste mundo aqui é insignificante comparado à maior dádiva de Deus para nossas vidas, salvação em Cristo Jesus, porque tudo neste mundo aqui é passageiro, mas um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor, e nesse grande e glorioso dia, inicia-se uma vida eterna, diante dEle, ou a parte da sua graça e bondade. Então, amados, quando nós lemos e entendemos que o Senhor, Ele é a fonte de todo dom perfeito, e a maior dádiva já foi dado a nós, podemos enfrentar qualquer coisa neste mundo. Nada vai nos mover do estado de comunhão ininterrupta que temos com o Criador, por causa de Cristo Jesus. Podemos passar por inúmeras mazelas, mas mesmo assim iremos viver como primícias, separados, consagrados e agradecidos ao que Deus, pela sua vontade, gerou em nossas vidas, novo nascimento. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus ele é a fonte de todo dom perfeito. Essa verdade é evidente em toda a Escritura Sagrada. No entanto, o ser humano, ao não querer reconhecer sua própria pecaminosidade, prefere culpar Deus por seus pecados, em vez de se arrepender de suas transgressões e pedir por misericórdia. A escuridão dos pecados que há em sua vida o impede de reconhecer a bondade de Deus. Mesmo assim, o Senhor permite que pecadores ingratos habitem a sua criação. Além disso, proporciona a muitos blasfemos momentos felizes.
porque Deus é generoso também com aqueles que fazem o mal, como disse o salmista. No entanto, aqueles que optam por um caminho de maldade, ingratidão, idolatria e afastamento de Deus, eventualmente se encontrarão tão longe do Criador que não receberão mais nada de bom dele. Sabe por quê? Porque o inferno é um destino irremediável que separa Deus daqueles que o rejeitaram continuamente durante as suas vidas. O inferno serve como habitação para aqueles que não reconheceram a bondade de Deus em oferecer chuvas, sol, saúde, trabalho, risos e sustento diário. Não reconheceram quanto Deus foi longânimo, dando tempo para que se arrependessem dos seus pecados. E não reconhecendo, morreram no estado de pecado, e devido a isso, não irão mais presenciar a luz benevolente de Deus em suas vidas, porque estarão banidos completamente da presença do Senhor. Contudo, aqueles que têm consciência de que recebem de Deus o que não merecem, que é a sua graça, conseguem perceber a bondade de Deus em toda a jornada cristã, não somente com relação à ausência de problemas, mas o ato de comerem um pequeno pão, tomarem uma xícara de café, reconhecem que Deus está provendo o que é necessário para as suas vidas. Seja em tempos de prosperidade ou de escassez, eles entendem que Deus é a origem de todo dom perfeito, até quando passam por inúmeras dificuldades. Em Gênesis, capítulo 50, versos 17 ao 21, diz assim: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Por que Deus fez isso? Porque Ele é a fonte de todo dom perfeito, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O contexto, como todos devem saber, se trata dos irmãos de José temerosos, porque Jacó morreu. E eles pensaram que agora seria a vez de José se vingar, uma vez que o patriarca Israel havia morrido. Porque os seus irmãos o venderam como escravo, após terem lançado ele em um poço, e ele ter clamado: ajuda-me, ajuda meus irmãos. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado na casa de Potifar, foi lançado em um cárcere, foi esquecido. Mas o Senhor estava preparando o coração de José, para que, ao se revelar aos seus irmãos, ele pudesse dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqueles que estão em Cristo reconhecem que, em meio às adversidades e provações, Deus está no controle de todas as coisas. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem ali diz respeito à salvação. Então o Senhor está preservando o seu povo. E como José disse: Deus me trouxe diante de vós para a preservação de vocês e de toda a nossa família. Vemos que mesmo diante das adversidades que José enfrentou, Deus estava orquestrando os acontecimentos para o bem de José e de toda a sua família, inclusive seus irmãos que lhe fizeram mal. Assim é estar com Cristo. Estar com Cristo é experimentar a bondade de Deus, mesmo em tempos difíceis, visando a preservação da vida no futuro. Tendo o Senhor como Pai, a bênção da regeneração e o novo nascimento se torna uma bênção incomparável, pois somos a nova criação de Deus em Cristo Jesus. E isso, meus queridos, é a maior dádiva que podemos ter neste mundo. Todavia, mesmo salvos em Cristo Jesus, ainda há inúmeras bênçãos de Deus para nós, como José experimentou. Não esqueça que na dor, nas tristezas, no sofrimento, no luto, Deus é o doador de todo dom perfeito. Amém.